Sei que demorei, mas voltei, porque essas últimas semanas as aulas recomeçaram de maneira mais efetiva, e aí até pegar o ritmo, até voltar para aquele ritmo de planeja, aplica, avalia, planeja, aplica, avalia, demora um tempinho. E aí tudo que você tem, aquela super disponibilidade para fazer, como ler, como agora criar vídeos para o canal, criar conteúdo para cá, meio que tem que ficar um pouquinho de lado, esperar as coisas entrarem no seu ritmo normal, o seu corpo se reacostumar com a realidade, mas vai dar tudo certo. E aí hoje eu tirei um tempinho para continuar falando mais sobre o Largo da Palma, porque acho que o vestibular da UNEB já é agora no final do mês de abril, e aí pra gente continuar com os contos daqui, desse livro. Mas aí vamos falar de O Largo da Palma. A gente já fez uma retrospectiva aqui dos 3 primeiros contos e agora nós vamos ao 4º conto, que é Um Corpo Sem Nome. Tem uma playlist aqui no canal para a UNEB, vai ficar aqui no box de descrição, então quem tiver interesse em ver os outros vídeos sobre esse livro e sobre essa terra, tá lá a playlist da UNEB para vocês darem uma olhada. Esse é o primeiro conto em que a gente não encontra nomes de personagens. E o personagem aqui que não pode faltar é o Largo da Palma, é a igreja do Largo da Palma, é a casinha dos pães de queijo, mas personagens com nomes, esse vai ser o primeiro conto em que a gente não fica sabendo, isso foi o que me chamou a atenção, a gente não fica sabendo o nome de nenhum dos personagens, e a gente só lê sobre as histórias de cada um desses personagens. E eu acho que tem muito a ver com o tema do conto, né? O nome do conto é um corpo sem nome, e aí eu acho que tem muito a ver. A gente começa conhecendo uma cena de crime, né? Um homem vai passando pelo Largo da Palma e vê, perto da igreja, uma mulher caída, praticamente morta. Ele tem meio que a certeza de que ela tá morta, e aí ele se aproxima para ver se pode fazer alguma coisa por ela, e digamos que ela acaba por morrer, né, nos braços dele, assim, dá os últimos suspiros nos braços dele. E aí a polícia chega, isola-se o lugar, a igreja estava tendo uma missa, as pessoas saem para ver o que aconteceu, e aí encontram aquela mulher lá, né, morta, aquele corpo. E esse personagem que tá observando, que vê aquela mulher, que se aproxima e que tá observando os fatos, ele é, digamos, a pessoa que tá percebendo essa falta de nome daquela mulher que morreu e essa perspectiva que às vezes a gente se depara de que a morte é uma coisa muito rápida e que pega você de surpresa, e que às vezes isso passa isso chega pra gente como uma chamada para a realidade, de que estamos aqui, mas não sabemos até quando estamos aqui, ou, né, como vamos sair daqui, ou de como às vezes a vida não se é dada a devida importância. Né? Essa mulher, não se sabe o nome, tem um trechinho que ele diz assim: e se tenho que esperá-la, revejo mais uma vez com detalhes o que já vi. A mulher no calçamento morta, indiferente ao mundo. Ao mesmo tempo que aquele corpo está indiferente ao mundo, como será que esse mundo vai tratar aquele corpo? Como será que o mundo trata milhares, centenas de corpos que perdem a vida todos os dias, digamos assim? E eu acho que essa reflexão que esse conto traz, né? Quando ele percebe, quando a polícia chega e ele percebe a demora da polícia, e ele percebe como aquele corpo foi deixado lá naquele chão frio, e de como ninguém se preocupa com aquele corpo, né? Com aquela pessoa, quem é aquela pessoa e por que aquela pessoa acabou desse jeito. Eu acho que esse personagem, que a gente não tem o nome, é chamado para a realidade. E aí ele relembra de um fato do passado dele, que é o que eu falei no outro vídeo, que esses contos do Adonias
vão e voltam no tempo, né? Nos convidam para fazer esses flashbacks, para que a gente conheça um pouco mais sobre os personagens, sobre o espírito daqueles personagens, e é assim que a gente fica sabendo como é o espírito desse personagem. Porque ele lembra que certa vez ele foi num bordel, digamos assim, foi meio que para ser iniciado na vida sexual nesse lugar, e ele vê uma cena da Cafetina com uma das meninas que trabalhavam nesse lugar, a menina muito magra, doente, e a Cafetina meio que já deixa a menina de lado, porque aquele ali não é mais um produto interessante para estar à venda no estabelecimento comercial dela, digamos assim. E aí ela, para tentar humilhar essa menina, ela diz assim, vai embora porque ninguém aqui lhe quer mais. E fala alto, alguém aqui quer esta mulher, e aí ele, ao observar aquela mulher sendo destratada e sendo posta assim, né, como um objeto velho que não serve mais, ele, no impulso, ele disse, eu quero. E aí ele ficou com aquela menina naquele dia, meio que na tentativa de fazer aquela Cafetina perceber, né, que existia um valor ali, existia um ser humano ali. E eu acho que isso serve para mostrar a gente a natureza dessa personagem, né? Ele é um homem que sempre se comportou assim, né, nessas situações em que ele percebeu, né, essa desvalorização do ser humano, digamos assim. E aí fica muito claro isso, porque ele volta, ele faz essa reflexão sobre o passado e a mulher realmente estava muito debilitada, estava doente, ele não chegou a dormir com a mulher nem nada, eles saíram, foram para a porta do bordel e conversaram um pouco, e ele percebeu a imensa gratidão que aquela menina ficou diante dele só por ele ter tomado aquele gesto, né, por ter feito aquele gesto. E aí mais à frente ele volta pro tempo atual, e aí ele diz que 2 meses depois ele encontra com aquele policial que atendeu o chamado dele naquele dia, e ele pergunta sobre a mulher, e o policial ali diz a ele que ela provavelmente era uma viciada em drogas e que, portanto, né, a autópsia, né, a necropsia, sei lá, revelou que ela era viciada, que tinha tóxicos no sangue dela e que ela provavelmente morrera de overdose. E aí ele pergunta, alguém apareceu para reclamar o corpo dela? E aí o policial diz que não, que ela foi enterrada como a morta do Largo da Palma. No final ele diz assim, que parece que aquela mulher vinha de uma longa jornada, né? Aquela mulher que morreu vinha de uma longa jornada e que nem a morte conseguiu parar a longa jornada daquela mulher. Então, eu acho que é um conto bem reflexivo, é um conto bem simbólico nesse sentido. A gente pode pensar muito nessa questão do título do conto ser Um Corpo Sem Nome. Ele é um conto curtinho, acho que não tem mais que 10 páginas. Não tem mais que 10 páginas. São exatamente 10 páginas, ele é muito curto. Mas ao mesmo tempo ele traz essa carga de reflexão mesmo, de que a gente reflita e que a gente pense, né, a respeito da situação dessas pessoas que às vezes acabam como indigentes da vida por aí. Né, então é isso. Eu achei que dava pra resumir os 3 últimos, mas não deu, porque quando eu fui analisar esse eu vi que ele merecia uns 10 minutos só pra ele, porque ele é muito reflexivo, muito interessante nesse sentido. Depois eu volto pra falar. Agora, os outros 2 últimos eu acho que dá pra juntar. Tem um mês que eu tô falando isso, mas eu acho que dá pra juntar os 2 últimos. E beijo, sucesso no vestibular. Capricha aí, viu? Que tá chegando, vai ser massa. E até a próxima. Tchau.